dá para manter o tratamento mesmo em casa. A Liliane Jacobi, farmacêutica da Araújo, me falou agora que pode receber a receita com prescrição de medicamentos controlados por até 6 meses. É só você pedir para o seu médico, ele informa na receita que é de uso contínuo ou indica o total de medicamentos e depois liga para o Drogatel que entrega na sua casa. É bom, não é, hein? Vou falar com o moço aqui. Eu conheço o pai dele há 50 anos. O pai dele foi um dos maiores centroavantes que Lagoa Santa, Campinho, região já conheceu. É um ídolo dentro da Vila Olímpica do Galo Mineiro. A família mexe com gráfica. Ele é o Chico Lara, o Chiquinho, todo mundo conhece. Aí ficou velho, vírgula, né? Ficou experiente, ganhou 70 anos dele, nós vamos beber. Aí ele tem uns filhos bacanas, um deles é o Braulio Lara. Empresário, professor e líder lá do Buritis. Ô, Braulio, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Quando é que seu pai vai fazer 70? Uai, tá chegando já. Vai ser nesse mês de setembro desse ano. Setembro? Exato. Não sei se vai dar para fazer essa festança toda, não. Nós vamos nos esbaldar. Atenção, quem já jogou no Danúbio, no Londrina, nos times aí do Nova Caxeria, quem já jogou lá em Lagoa Santa, não deu uma. O bicho vai pegar na festa do Chiquinho. Ô, Braulio, você é do ramo imobiliário, certo? Isso mesmo, Eduardo. Tem uma imobiliária no Buritis. Tem uma atuação permanente na Associação dos Moradores do Buritis. Sim, nós temos uma atuação comunitária. Eu presido a Associação do Bairro Buritis. E também... Com essa autoridade, por favor, nos diga o reafirmo que você pôs nas redes sociais e que eu te convidei por conta disso. Está na hora de discutir seriamente a reabertura das atividades econômicas? Com certeza, Eduardo. A gente está aí todo mundo vivendo essa agonia, né, que é a pandemia do coronavírus, muita angústia das pessoas, a quarentena, que está todo mundo aí de parabéns, fazendo a quarentena da melhor forma e cumprindo as instruções que foram postas, mas a gente já está chegando num ponto onde alguns segmentos já estão mostrando dificuldades e isso é um problema muito sério. A gente sabe que a questão econômica que está chegando pesada vai criar diversas outras implicações para já complicar um cenário que é naturalmente complexo. Você concorda com o decreto da Prefeitura, com os estudos da Prefeitura, com essa proposta de abrir algumas atividades no dia 25 e depois, a cada 15 dias, abrir outras? Eduardo, tem que criar um planejamento para essa reabertura. O que eu sinto falta é que nós, em Belo Horizonte, temos conselhos para discutir o trânsito, temos conselhos para discutir políticas urbanas, questões do meio ambiente, mas na hora que o assunto é a pandemia do coronavírus, parece que as pessoas não querem dialogar. Na verdade, o que tem acontecido demais é que no início da conversa já soltam a pergunta se a pessoa é pró-vida ou pró-mercado, e isso trava qualquer tipo de discussão sadia para ir pensando nas possibilidades reais para a gente planejar esse próximo capítulo. Eu acho que olhar para trás serve, obviamente, para a gente tomar algumas decisões para o futuro, mas sem ficar caçando culpados ou criando situações. A gente tem que ter maturidade para discutir daqui para frente. Então, acredito que está, sim, chegando a hora de fazer essa reabertura, com toda a responsabilidade, obviamente, mas é preciso de tentar enxergar alguns detalhes a mais e não simplesmente ficar tratando o problema como se fosse um caso genérico, único para o Brasil inteiro. Você é da turma que repudia essa discussão, essa dicotomia. Economia, vida. Se abrir loja, mata. Se não abrir, né? As duas coisas podem combinar. Eduardo, a gente tem muitas situações diferentes. Então, vamos pegar o caso do empresário de pequeno porte. Muitas vezes a pessoa, ela tem um comércio, um pequeno comércio, e o marido e a esposa trabalham lá e sustentam assim sua família, seus filhos. E eventualmente ele não tem condição, por exemplo, de migrar o tipo de trabalho dele para um home office. Ele não tem como carregar, por exemplo, uma estrutura de estoque para dentro de sua casa. Não é o caso. Ele precisa de ter aquele ponto ali para trabalhar e hoje ele não pode ficar com a porta aberta, mas no entanto as contas dele também não vão parar de chegar. E ele vai se sufocando. Então, será que esse tipo de comércio de baixo impacto não poderia ter um tratamento diferente? Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm pequenas vendas de biscoitos, por exemplo. Né?
as pessoas continuam consumindo biscoito, só que elas vão hoje ao quê? Ao supermercado, porque o supermercado está aberto. No momento que você exige que essa pessoa que trabalha às vezes sozinha, né, a loja não tem praticamente nenhum movimento, que ela não pode sequer ter a possibilidade de trabalhar, você está criando um problemaço, porque não é uma ajuda de R$600 que vai resolver o caso dela. É óbvio que o mercado já mudou e isso aí ninguém tem como negar. Mas a gente tem que pensar nas situações, e a grande reivindicação que eu tenho ouvido e visto as pessoas discutirem, principalmente no nicho de comércio local onde eu moro e lá no Buritis, é que os comerciantes querem sim participar dessa retomada com total responsabilidade, assumindo os protocolos de segurança, mas a gente precisa de dar um passo à frente. Então essa é a grande discussão do momento, e eu acredito que a gente tem que ter muita serenidade e muita calma para debater esses detalhes que a cidade tem. Dá para seguir a tríade do governador Zema, monitorar, avançar quando possível e recuar se necessário? Com certeza. A tônica tem que ser essa. Apesar de que o governo do estado de Minas Gerais está fazendo um excelente trabalho, mas você não consegue tratar todas as situações dentro de uma regra só. Então, a diretriz macro está perfeita. Agora, a gente precisa de pegar, e eu estou falando especificamente de Belo Horizonte, até para não criar uma situação de generalismos irresponsáveis, nós precisamos de entender cada caso e, principalmente, criar um protocolo da diretriz. Ou seja, o que a gente vai fazer para esse segmento? O que a gente vai fazer nessa região? O que a gente vai fazer nesse bairro? Observe o seguinte, Eduardo, só uma informação. Hoje, antes de vir para cá, eu peguei os relatórios no site da Secretaria de Estado da Saúde. O número total de notificações é 36.686 até ontem. Isso em Belo Horizonte. Isso representa 1,46% da população. Nós temos, desse conjunto, apenas 0,12% testados. Então, peraí, a gente precisa de ter o quê? Uma forma de olhar para essa informação para tomar uma decisão mais segura. A minha sensação é que a gente está realmente muito atrasado em relação aos testes. E as perguntas que ficam será que os governantes estão tendo uma postura de simplesmente falar prorroga o bloqueio para ocultar, na verdade, uma ineficiência da questão dos testes? Eu acredito que a gente precisa de enxergar realmente. Será que a população toda está infectada, tudo foi subnotificado e todo mundo foi assintomático? São perguntas, elas precisam de ser elucidadas. Quando indagaram por que a CDL não participava e outras entidades, o prefeito Calil respondeu que não é lugar de curioso, que é só os infectologistas. Pelo que eu sinto, você discorda. Você acha que as lideranças comunitárias, todo mundo tinha que participar de um amplo debate, colocando todas as cartas na mesa. É isso? É isso mesmo, Eduardo. Na verdade, às vezes a gente acaba subestimando a capacidade das pessoas. Eu não sou da área médica, não tenho um conhecimento a fundo sobre infectologia, mas me considero uma pessoa que foi bem informada. Você entende de matemática. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, que vai ter um comportamento exponencial, eu entendo, assim como vários outros profissionais, engenheiros, todo mundo entende. A questão-chave é, se existe a exponencial, né, e ela pode se manifestar a qualquer momento, e esse é o grande risco, se você pegar, por exemplo, a população de Belo Horizonte e dividir em conjuntos menores, como se fossem as regionais, por exemplo. Qualquer regional, se ela tiver um número de pessoas infectadas descontroladas propagando, você começa uma nova pandemia do zero. E aí você vai ter um outro pico. Então, assim, o problema é super complexo. Agora, a gente tem que ter alguma estratégia, porque daqui a pouco tempo as pessoas vão perder a renda. O desemprego vai aumentar vertiginosamente e depois é muito mais difícil de se restabelecer. Qual é o vereador eleito pelo Buritis? Tem algum que tem mais votos lá? Quem? Você sabe? Não, o Buritis é um bairro que não tem um vereador eleito pelo bairro, né? É um bairro que busca essa liderança há muito tempo e vamos ver o que vai acontecer nas eleições aí deste ano. Porque teria alguém para conversar, pelo visto os outros 41 não estão buscando. Nenhum deles te buscou até hoje para conversar, certo? Não, tenho conversado com alguns sim. O Dr. Bernardo Ramos também, que até mandou um abraço para ele, que é médico, atualmente vereador de Belo Horizonte, que substituiu o vereador
Matheus Simões, que hoje está trabalhando no Estado também, fazendo um brilhante trabalho. E, por coincidência, o Dr. Bernardo Ramos também já foi infectado por Covid, assim como o vereador Irlan Melo também, entre outros. Então, assim, são pessoas que viveram na pele o problema de ter sido infectado. E, obviamente, a minha função como cidadão é muito de fazer as perguntas, né? Eu não estou aqui para chegar e falar qual que é o melhor caminho, mas eu sinto muita falta da Prefeitura de Belo Horizonte de abrir um debate franco. Ele não pode ficar, a Prefeitura não pode tratar, principalmente a classe empresarial, as empresas de pequeno porte, como se todo mundo tivesse errado. Eu acho que o que está na nossa mão, nesse momento, ainda é um número muito pequeno. Então, assim, os pontos, o que a gente conquistou positivamente em Belo Horizonte tem que ser revertido para a população de Belo Horizonte também. Nós precisamos de ter essa tranquilidade para debater o tema. Obrigado por essa colaboração, por esses esclarecimentos. O espaço continuará sempre aberto. Até uma próxima, meu caro Braulio Lara. Eduardo, muito obrigado. Eu queria aproveitar e desejar também um feliz Dia das Mães, né, amanhã. E mandar um abraço também para toda a comunidade de empresários, comerciantes e moradores lá do Buritis e região. Como é que chama sua mãe, hein? É a dona Heloísa Helena. A dona Heloísa Helena, que eu tenho muito tempo que eu não vejo. Um abraço. A gente se fala, Braulio. Até mais. Abraço, Eduardo. Bom fim de semana aí. Para nós. Hoje, a Adel, além de produzir proteínas suínas de qualidade,